Queridos, nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu gostaria muito de compartilhar a palavra de Deus com você, de algo que eu já falei um pouco durante essa semana agora que passou através da minha rede social. Mas o vídeo era curto e mesmo depois de haver terminado o vídeo, algo ainda ficou dentro de mim, parece que a palavra ficou incompleta. Eu senti que Deus tinha mais para falar, que Deus tinha mais para dizer. E agora, vendo toda essa situação que nós estamos passando, esse tempo de dificuldade para muitas pessoas, tempos onde realmente nós olhamos e não vemos saída, tempos em que nós não temos previsão, nós não sabemos o que fazer. Obrigada. Nós não sabemos o que fazer, mas o Senhor sabe. E eu quero compartilhar com você o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 10. Em 1 Samuel capítulo 10, conta a história de como Samuel vai ungir Saul. E você conhece muito bem essa história. Chega no versículo 8, Samuel conversando com Saul. Chega no versículo 8, ele diz assim: vá na minha frente para Gilgal. Eis que descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Quando nós paramos um pouco para pensar sobre Saul, se eu falar sobre Saul, o que vem à sua mente? Eu garanto que a maioria das pessoas iria dizer: Saul foi aquele que perseguiu Davi. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi aquele que perseguiu e que queria matar Davi. Nós lembramos dos defeitos de Saul. Mas Saul não foi um homem mau a vida inteira. Algo aconteceu que ele se tornou aquela pessoa. Mas nessa noite eu gostaria de apresentar para você um outro Saul. Este Saul que Samuel foi ungir. E ele tinha algumas características. O versículo 6 diz que Saul era um homem revestido pelo Espírito Santo. Olha que bênção, olha que privilégio. Você ser descrito como alguém que está revestida pelo Espírito Santo. Saul tinha atitude humilde. Quando nós lemos, e principalmente a perseguição a Davi, nós imaginamos um homem muito mau, um homem rancoroso. Mas Saul era um homem humilde. E isso você vai ver lá no capítulo 29, no versículo 21. Saul tinha o dom da profecia. E isso também está lá no versículo 10 a 13 do capítulo 10. E acima de qualquer coisa, Saul estava atento. Saul, ele estava atento às indicações de Samuel. Saul estava atento aos comandos de Deus. Saul, ele era sensível, ele tinha essa sensibilidade nele. A única coisa, nesse momento, que Saul não tinha, era fé suficiente para obedecer os mandamentos de Deus. E nessa noite eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra de encorajamento, para que você não deixe a sua fé esmorecer, para que você não deixe que as circunstâncias nós não podemos deixar que as circunstâncias nos façam fazer besteira. Porque muitas vezes quando nós estamos diante de uma situação, nós nos sentimos acuados, nós nos sentimos amedrontados, nós não vemos saída e saímos colocando os pés pelas mãos. Saímos fazendo coisas que Deus não pediu para a gente fazer. Saímos fazendo coisas que nós achamos que é correto, mesmo sabendo que Deus desaprova. Eu fiz isso durante muitas vezes na minha vida, principalmente no que dizia respeito à área emocional. Os anos iam passando, e a tal da minha bênção não chegava, e eu comecei sim a correr por fora. Eu comecei sim, eu orava e eu falava: Senhor, que o Senhor me dê uma família. Senhor, que o Senhor me dê um homem, que o Senhor coloque na minha vida um marido segundo o seu coração. Mas eu não tinha paciência suficiente de esperar Deus agir. E eu corria por fora.
Quantas vezes você já correu por fora de algo que você pediu a Deus, mas que te faltou paciência para esperar? Porque veja bem, quando nós falamos em esperar no Senhor, não é qualquer tipo de espera. Entenda que a espera no Senhor, ela é uma espera que vai te trazer paz. E isso vai ser na área profissional, na área ministerial, na área emocional, dentro da sua família, nos seus relacionamentos. Quem espera no Senhor é com uma espera de paz. Você espera desenvolvendo a paciência. Não é fácil, não é simples, mas Deus promete, Deus nos dá uma promessa tão grande quando nós conseguimos, que eu te digo que vale a pena. Saul não foi essa pessoa. Quando você abre aí comigo em 1 Samuel capítulo 13, vai exatamente contar a respeito de uma guerra entre os israelitas e os filisteus. Saul estava apreensivo, ele estava diante de uma guerra, ele estava diante do inimigo, ele estava diante de uma situação que ele não podia controlar. Quantas e quantas vezes nós nos vemos diante de situações que nós não podemos controlar? Quantas e quantas vezes o inimigo está na tua cara, está ali olhando para você, e você fica olhando e falando assim, meu Deus, o que eu faço com isso agora? Eu corro, eu não corro, eu oro, eu não oro. Vai dando um desespero. E foi exatamente o que aconteceu com Saul. Lembra que Samuel havia dito que era para ele ir para Gilgal e esperar durante 7 dias. Samuel viria e falaria para Saul exatamente o direcionamento de Deus. Samuel iria consultar a Deus, Deus iria falar com Samuel e Samuel iria passar isso para Saul. Pronto, era isso que Saul precisava. Só que olha o que está escrito no versículo 8 do capítulo 13. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse, tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Algumas coisas aconteceram aqui. A primeira coisa que aconteceu foi Saul olhar para aquela situação, olhar para aquele povo, olhar para os guerreiros dele e perceber que ele havia perdido o controle. Saul havia perdido o controle daquela situação, como está escrito. O povo foi se espalhando. Quantas vezes nós perdemos o controle? E sabe por que, igreja, nós perdemos o controle? Meus irmãos, minhas irmãs, sabe por que nós perdemos o controle de áreas das nossas vidas? Porque nós não colocamos o Senhor no controle delas. Nós perdemos o controle de tudo aquilo que Deus não controla. Se você pegar uma situação e falar, Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Eu reconheço que pequeno sou. Eu preciso que o Senhor assuma o controle da minha família. Eu preciso que o Senhor assuma o controle do meu emprego. Eu preciso que o Senhor assuma o controle do meu relacionamento. Deus vai assumir, você está colocando, você está dando autoridade para Ele, você está abrindo espaço para que Ele possa atuar. Mas não foi isso que Saul fez. O povo foi se dispersando, ele foi ficando desesperado, sem saber o que fazer. E quando nós ficamos desesperados, nós fazemos besteira. Nós fazemos bobagens. Quantas e quantas vezes nós já ficamos desesperados por alguma situação, ficamos nervosos e parece que cria uma venda nos nossos olhos e tampam os nossos ouvidos e pode falar quem for, a gente não escuta, a gente não vê. Parece que ficamos cegos, ficamos surdos. Satanás consegue mexer nas nossas emoções de uma forma tão profunda que todas as promessas de Deus, tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que lemos, tudo aquilo que foi ministrado na nossa vida, a gente esquece. Como Saul esqueceu. Samuel havia dito, vou chegar em 7 dias. No 7º dia ele não chegou. Ele se atrasou. Talvez você esteja aí pensando que Deus está atrasado no cumprimento das promessas que Ele mesmo te prometeu. Talvez você esteja aí pensando que Deus se esqueceu. Talvez Saul possa ter pensado, será que Samuel lembra que ele marcou comigo 7 dias depois?
Será que de repente a gente ora e não pensa assim, será que Deus lembra de mim? Afinal de contas, olha como é que está a terra, olha como é que está o mundo. Por que Deus se lembraria de mim? Meu irmão, minha irmã, Deus se lembra de cada promessa que Ele fez a você. Deus se lembra de cada palavra liberada na sua vida. Deus se lembra de cada lágrima que você derramou aos pés dEle. Deus se lembra de cada dor sua. Ele também se lembra de cada riso seu. E ainda que pareça que Deus está atrasado, Deus não se atrasa nunca. O tempo dele, ele é perfeito. Deus chega na hora perfeita, com a provisão perfeita, aonde quer que você esteja. Você consegue entender isso? Que Deus, ele jamais se atrasa. Que Deus, ele jamais erra. Que às vezes nós muitas vezes colocamos um prazo para o Senhor. Senhor, olha, eu vou esperar até a Páscoa, vou esperar até Tabernáculos. Se o Senhor não fizer, aí eu não sei, né, como é que fica. Isso me lembra muito Adão, né? Adão pecou. Ah, Adão, você pecou. É, Senhor, eu pequei. Mas sabe por que eu pequei, Senhor? Porque o Senhor me deu a Eva. Tiramos a culpa, tiramos a nossa culpa e colocamos em alguém. Eu fiz o que fiz porque as circunstâncias me fizeram fazer isso. Sabia que foi exatamente essa desculpa que Saul deu? Ele fez algo errado. Ele ofereceu o holocausto, não era para ele ter oferecido o holocausto. Era para o sacerdote oferecer o holocausto, era para Samuel ter oferecido o holocausto. E continua, mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu correndo ao encontro dele. Samuel pergunta, Saul, o que você fez? Sabe, às vezes eu não ouvi isso de Deus, eu ouvi isso de mim mesma. Quantas e quantas vezes eu fiz besteira, eu fiz coisas que desagradaram ao Senhor, e eu botei a mão na cabeça e falei, Renata, o que você fez? O que você fez? Olha a besteira que você fez. Olha a besteira, a bobagem que você falou. Por quê? Porque eu estava diante do desespero. Porque diante do desespero, diante da ausência, fazemos aquilo que a nossa carne pede. Fazemos aquilo que a nossa alma doente, a nossa alma fraca, nos direciona a fazer. E sabe qual foi a desculpa de Saul? Está no final do versículo 12. Eu fui forçado pelas circunstâncias e ofereci holocaustos. Saul deu a desculpa que eu e você damos muitas e muitas e muitas vezes. Eu fui forçado pelas circunstâncias. Olha como é que está a minha casa, eu fui forçado a fazer isso. Olha como é que estão as minhas emoções, eu estou forçado a fazer isso. Meu amado, quando nós fazemos alguma coisa e nós dizemos que somos forçados a fazer, nós estamos pegando a nossa fé no Senhor. A nossa fé no Todo-Poderoso, nós estamos pegando a nossa fé naquele que nos prometeu a vitória para aquele que permanecer fiel até o fim. Nós não somos forçados pelas circunstâncias, porque as circunstâncias não nos moldam. Você consegue entender que as circunstâncias não podem te moldar? O que pode te moldar se chama Bíblia, se chama Palavra de Deus, é isso que nos molda. O que nos molda é a nossa intimidade com o Espírito Santo. O que faz com que a gente faça ou deixe de fazer alguma coisa não são as circunstâncias. Nós não podemos fazer como fez Adão, colocar a culpa em Eva. Se erramos, devemos assumir a nossa culpa e nos consertarmos com o Senhor. Se eu errei, foi porque nessa área eu estive fraca. Se eu errei, foi porque eu não me enchi do Espírito Santo. Se eu errei, eu assumo a minha culpa. E eu não posso colocar a culpa nas circunstâncias. E algo aconteceu com Saul. Quando ele erra, quando ele oferece o holocausto, quando ele passa por cima de Samuel, ali ele põe um ponto final no reino dele. Sabe como?
quem sucederia Saul? Jonatas, seu filho? Ele seria o próximo rei de Israel, segundo a linha de sucessão? Mas pelo erro do pai, pela besteira que o pai fez, o pai enfiou o pé na jaca. E aí, a história dele acabou. O reinado de Saul acabou, como está escrito. E no final do versículo 14 diz: você não guardou, quer dizer, eu vou ler a partir do meio. O Senhor buscou para si, isso é Samuel falando com Saul. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Você consegue entender que desde Saul, o Senhor estava buscando um homem segundo o coração dele? E aí lá no Novo Testamento você vai encontrar escrito que Deus olhou para a terra e disse: achei em Davi um homem segundo o meu coração. Mas Deus já estava procurando essa pessoa. Mas disse: porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. O que significa, meus queridos, guardar o que o Senhor nos ordena? Qual é o peso para você guardar os mandamentos do Senhor? O que isso significa na sua vida? O que te importa? Qual é o grau de importância que existe para você em guardar os mandamentos do Senhor? Abre comigo em João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 21. Nós vamos entender que quando nós obedecemos a Deus, quando nós guardamos os mandamentos, nós estamos fazendo algo muito, muito, muito além do que sermos só obedientes. Quando eu guardo um mandamento do Senhor, quando eu guardo um mandamento de Deus, quando eu obedeço, eu estou dizendo: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. A palavra diz isso. Versículo 21 de João, capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, olha que forte isso. Guarda esse versículo para o resto da sua vida. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, não adianta a gente falar que ama o Senhor. Não adianta estarmos numa igreja cheia, louvando, levantando a nossa mão, cantando: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te quero. Não adianta abrirmos a nossa boca e falarmos: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. E é como se ecoasse de volta: mas você não guarda os meus mandamentos. E aqui está escrito: aquele que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. Aquele que me ama, que guarda os meus mandamentos, será amado pelo meu Pai. Eu o amarei, e não fica só nisso. E eu me manifestarei a Ele. Vocês conseguem entender que não é tão simples assim? Vocês conseguem entender que uma vida de obediência, que uma vida de santidade, que uma vida de comunhão com Deus, não é simplesmente abrir a boca, vestir uma camiseta cristã e sair por aí entregando folheto? Muitas vezes pedimos para o Senhor se manifestar em nossas vidas, pedimos para que o Senhor mova áreas das nossas vidas, e muitas vezes não vemos. E aí queremos colocar a culpa no Senhor. Ah, o Senhor não está me ouvindo. Ah, o Senhor não está me vendo. Mas a palavra dele diz: se você quer que eu me manifeste a você, se você quer que eu mude algo em você, se você quer ver a minha manifestação dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro da tua família, então obedeça aos meus mandamentos. Esperar em Gilgal significa obedecer. Significa guardar os mandamentos do Senhor. Esperar em Gilgal significa ter a certeza de que Deus vai vir com a provisão que você precisa. Esperar em Gilgal é ter a certeza que mesmo diante de um leito, de um hospital, como muitos conhecidos, amigos nossos estão nesse momento,
eles têm a certeza, eles devem ter a certeza de que o Senhor chegará com a provisão na hora certa. Que o Senhor não está cego, Ele não está surdo para as nossas orações e para as nossas petições. Esperar em Gilgal significa dizer: Senhor, eu vou esperar o tempo que for necessário e a minha fé não será abalada. A nossa obediência, queridos, nem sempre será perfeita. Isso é fato, somos falhos. Somos homens, mulheres, jovens, nós somos falhos. A nossa obediência, ela nem sempre será perfeita. Mas a nossa obediência, ela deve ser real. Ela deve ser verdadeira. Quando nós esperamos no Senhor, nós temos que esperar em Deus com alegria. E não esperar em Deus com birra. Ah, eu estou aqui parado, eu estou esperando no Senhor porque Ele mandou eu esperar. Isso não é esperar em Deus. Se você faz algo para o Senhor por obrigação, isso não é obedecer. Isso não é amar. Isso não é guardar. Versículo 23. Se alguém me ama, Jesus falando, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Faremos nele morada. O Senhor fará em nós morada se nós obedecermos aos seus mandamentos. Se nós guardarmos a sua palavra, o Senhor fará em nós morada. O que significa fazer morada, Renata? O que significa isso? Significa tudo o que você vem pedindo a sua vida inteira. Jesus habita em mim, Jesus habita em mim, Espírito se move em mim. E quando nós temos Jesus dentro de nós fazendo morada, sabe o que nós temos? Nós temos paz, nós temos alegria, nós temos fé. Nós temos a certeza que mesmo diante de todas as circunstâncias contrárias, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Nós temos certeza, quando Jesus está em nós, nós temos certeza de que isso vai passar. Nós temos calma. Quando Jesus faz morada em nós, nós conseguimos colocar nossa cabeça no travesseiro à noite e dormir. Nós conseguimos receber o sono dos justos. É isso que faz a diferença. Esperar em Gilgal, igreja, é você demonstrar ao Senhor que não importa quando nem como Ele vai fazer, mas que você vai permanecer fiel a Ele. Você não vai se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, nem os seus pensamentos ficarão duvidosos. Eu gostaria de encerrar no Salmo 37. Salmo 37, versículo 34. Esperar em Gilgal é esperar de um modo em que você vai ter certeza que, ainda que pareça, e que somente pareça, que Deus está demorando, Deus está ciente. Esperar em Gilgal é você subir um degrau na sua fé. Esperar em Gilgal é você subir um degrau em obediência. Esperar em Gilgal é você subir um degrau em alegria, em amor, ainda que você não esteja vivendo nada daquilo que você gostaria de viver. Esperar em Gilgal é ter a certeza de que o Senhor habita em você e que nada vai te faltar. Não ofereça holocaustos se o Senhor não te pediu. Deus não quer holocaustos. Deus não quer sacrifícios. Deus quer um coração verdadeiro, um coração obediente e um coração fiel a Ele. Salmo 37, versículo 34. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Não só espere no Senhor, mas ande nos seus caminhos. Não se desvie. Não desanima. Não desanima. Eu sei que dá vontade.
Eu sei que dá vontade de chorar, eu sei que dá vontade de ficar trancado dentro do quarto, eu sei que dá vontade de não conversar com ninguém, e talvez por um momento você nem converse, mas não se cale para Deus. Ele o exaltará para que você herde a terra. Quem espera em Gilgal, herda a terra, e você verá quando os ímpios forem exterminados. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Eu gostaria de orar. E eu gostaria que você, aonde você está agora, colocasse a mão no seu coração. O nosso coração tão duvidoso, né? Muitas pessoas falam, segue o seu coração. Não segue o seu coração não, querido. Todas as vezes que eu segui o meu coração, eu não fui bem. Siga o que o Senhor disser para você fazer. Senhor, apresentamos agora as nossas vidas diante do teu altar. Senhor, estamos dispostos a esperar em Gilgal o tempo que for necessário. Não para receber as tuas bênçãos, não para receber, Senhor, as promessas, mas esperamos em Gilgal para receber a tua presença. Saul esperou em Gilgal, tanto de ti na nossa espera. Que toda murmuração caia por terra em nome de Jesus. Que toda reclamação caia por terra. Que os seus olhos sejam abertos nesta hora para ver as promessas do Senhor. Que o Senhor traga, que o Espírito traga à sua mente aquilo que vai te trazer esperança, meu querido. Não permita que Satanás te roube isso. Ele pode te roubar qualquer outra coisa. Ele é mau, ele é sujo. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas se tem algo que Satanás não pode roubar, se você não deixar, é a sua comunhão com Deus. Que nessa semana a sua comunhão com Deus cresça. Cresça de uma forma que você vai ouvir o Senhor nas pequenas coisas. Que você vai ouvir o Senhor, que os seus olhos vão conseguir contemplar tudo que Deus tem feito. E você vai entender que esperar em Gilgal é uma bênção. Que esperar no Senhor vale a pena. Porque Ele nos fará herdar a terra que Ele já nos prometeu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e lhe dê a paz. A você, a sua família e a todos os seus. Fica na paz em nome de Jesus.